Não fez, você falou, né? Agora sim. Tá, desculpa. Então, vamos dar então continuidade ao trabalho com o seminário Os Homens do Pai. Hoje contamos com os colegas Luci Linhares, da Fontoura, e com o Gustavo Mano, que vão se encarregar de trazer as questões das leituras que eles fizeram da lição, né? Mas antes de passar a palavra para eles, eu queria lembrar aos colegas, ou comunicar aos colegas, que quem quiser, os colegas associados à POA, que quiserem enviar propostas de trabalho para a jornada. Então, que tem até o final desse mês para mandar para coordenação, enviar para a coordenação a proposta, né, com um resumo do trabalho, para que a gente possa, então, ir, né, montando a nossa jornada. Tá bom? Vocês podem mandar um e-mail aqui para a POA, né, encaminhado para a coordenação do cartelão, para a coordenação do eixo, que a secretaria daí pode encaminhar para nós. Certo? Então, contamos com os colegas para nossa jornada, que será então dia 9 e 10 de novembro. 8 e 9. Ah, sim. Ah, então. O ano 9 e 10? 8 e 9. 8 e 9. Então, tá 8 e 9 de novembro. E os convidados que temos confirmados para a jornada, é a Lúcia Castelo Branco e o Pedro Leodoro Tavares, que vão ser, então, seus convidados da nossa jornada. Tá bom? Para animar o nosso debate. Então, passar a palavra para o Gustavo, que vai começar aqui a apresentação da lição. Por favor, Gustavo. É, me ouvem bem? Sim. Bueno, iniciar agradecendo então o convite para poder compartilhar minha leitura desse desafio, dessa aula, né, espinhosa. Eu vou contar um pouco por onde eu fui e aí, enfim, falar o que me ocorreu. É, essa, essa, essa lição, pela sua dificuldade, exigiu que eu fosse, então, buscar esse interlocutor escolhido pelo Lacan para trabalhar as questões da lógica, né? O George Boole. Então, me debrucei nas diferentes edições do seminário, né? Enfim, as traduzidas e as não traduzidas, estão em espanhol, etc., para poder me situar um pouco melhor. E fui atrás também das obras do Boole, principalmente duas: Análise Matemática da Lógica e As Leis do Pensamento. Então, vou tentar, a partir disso, construir brevemente um comentário. Lacan começa essa lição reafirmando o título, talvez a partir de provocações. Os não tolos erram. E já disparando o que isso poderia significar e o que isso não poderia significar, né? Quer dizer, se os não tolos erram, isso significa que os tolos acertam, que todos os não tolos erram, que alguns não tolos erram. É possível que os não tolos acertem? Como é que isso funciona? E me parece que para tentar dar conta desse tipo de provocação que ele já vinha enunciando em momentos anteriores, ele então convoca esse matemático do século XIX, George Boole, que, enfim, alguém de relevância no campo, e que vai trabalhar, basicamente, a partir do legado aristotélico, fazendo uma revolução na lógica. Até aquele momento, a lógica aristotélica era estudada a partir do princípio da geometria, né, das balizas de geometria, grandezas, equivalências, proporções. E o Boole, então, vai propor uma formalização matemática da lógica a partir da álgebra. Naturalmente, o Lacan, que naquela altura estava às voltas com a formalização matemática da psicanálise, vai se interessar pelo que o Boole tem a dizer. Né? E a gente vai perceber algumas afinidades de princípios, né, se não de métodos, entre o Boole e o Lacan.
O Boole, ele está pensando fundamentalmente a lógica como uma teoria da linguagem e uma teoria do psiquismo. Isso é interessantíssimo, né? Não é a matemática pura, mas a matemática como uma forma de entender funcionamento mental. Basicamente, é algo que o Lacan, né, vai, de alguma maneira, demonstrar afinidade. Então, o Boole diz algo como o seguinte, lá na análise matemática da lógica, que a validade, quer dizer, ele vai dizer isso para sustentar que a álgebra é um mecanismo interessante para pensar lógica. Ele vai dizer que a validade dos processos de análise não depende da interpretação dos símbolos empregados, mas tão somente das leis de suas combinações. Aqui tem um parentesco com a ideia de estrutura, né? Se a gente pensar que estrutura é uma lei que rege a possibilidade de variação de lugares dentro de um sistema, por exemplo, ou como a definição emprestada pelo Deleuze, que a estrutura é a ordem dos lugares sob a variação das relações, a gente vai ver que essa ideia de que o sentido do símbolo não interessa tanto quanto as relações estabelecidas entre eles é fundamental, né? E o Boole vai além, ele diz que o que torna a lógica possível é a existência, em nossas mentes, de noções gerais, a habilidade de conceber uma classe e de designar seus componentes individuais por um nome comum. Logo, a teoria da lógica é intimamente conectada a uma teoria da linguagem, uma tentativa bem-sucedida de expressar proposições lógicas por meio de símbolos, as leis cujas combinações devem estar fundadas sobre as leis dos processos mentais que elas representam, seria, aqui, um passo em direção à linguagem filosófica, né? Isso ele está falando lá em 1847. Interessantíssima afinidade, né, disso com a ideia de matema, a ideia da possibilidade de representar certos processos psíquicos a partir de álgebras. Inclusive, a própria, a própria proposição lacaniana, que ele repete diversas vezes ao longo desse seminário, de que a lógica é a ciência do real, ele extrai do Boole. O Boole é o cara que vai dizer lá na frente, né, quer dizer, lá atrás, 100 anos antes, que a lógica é uma maneira de dar uma existência real aos postulados. Então, assim, eu fui, então, tentar entender o que o Boole propõe, né, essa coisa chamada álgebra booleana, porque o Lacan, enfim, se interessa por isso e vai discutir com o Boole, vai argumentar, contra-argumentar, e me pareceu que sem essa compreensão profunda do que o Boole está propondo em sua álgebra, a gente não consegue dar conta do que o Lacan está discutindo, especialmente porque não é uma relação matemática típica como a gente conhece, né? Então, assim, só para sintetizar para quem não foi ler o Bulho, que é muito bom porque é chato pra caramba. Então, ele vai propor uma linguagem mínima para pensar a lógica, né? Como funciona essa linguagem mínima? Ele vai pensar, vai propor, então, que os caracteres alfabéticos X, Y, Z, A, B, C, etc., representam classes, categorias, né, sujeitos dentro da sua lógica, e a partir dessas classes, categorias, sujeitos, elas estabelecem as relações, que os numerais, apenas dois, 0 e 1, vão representar o 1, o universo, e o 0, o vazio, a ausência total. Isso vai ser problemático, a gente vai discutir depois isso. E que os sinais matemáticos designam relações entre elementos análogas a operações mentais, tá? Análogas, não iguais. Por quê? Porque o símbolo da adição vai ser adição, tá? O símbolo da subtração vai ser subtração. A igualdade não é igualdade, é uma relação de causalidade. E a multiplicação, e é ali que a gente precisa entender melhor o que significa para entender por que o Lacan problematiza. A multiplicação, ela é uma seleção, ela é uma eleição de classes ou conjuntos. Então, quando a gente tem na álgebra booleana uma relação de multiplicação, na verdade, a gente tem não uma ampliação, mas uma diminuição de escopo, né? Se eu multiplico os patos pelos brancos, eu tenho apenas os patos que são brancos, né? Então, o conjunto se reduz.
Então, assim, o Lacan vai fazer certas provocações a respeito disso, especialmente quando, em dois momentos, né? Vai, primeiro, provocar o Bull, enfim, já estava morto, né? Mas vai provocar o Bull a partir da ideia de que x ao cubo é igual a x, dentro de uma lógica de que se eu multiplicar do universo os patos e fizer uma nova seleção dos, né? Uma nova eleição. Então, se eu, do conjunto do universo, selecionar os patos e repetir essa eleição, eu não vou ter um conjunto diferente, vou ter o mesmo conjunto, não vai estar duplicado, os elementos são os mesmos. Tá? Mas o Boole, ele, no outro livro dele, As Leis do Pensamento, ele diz que essa eleição só pode ser repetida uma vez, e isso designaria o mesmo conjunto, porque uma outra vez seria impossível, seria inconcebível, dado que não seria possível retraçar os procedimentos mentais que formariam esse x ao cubo. Depois a gente explica isso, é chato pra caramba e complicadíssimo, né? Mas tem um outro elemento que é o que o Lacan implica, né? Tem articulação com isso, que é quando o Boole diz que uma formulação impossível é 1 mais x, que isso é inconcebível, que não é possível acrescentar nada ao conjunto do universo. Então, apenas você pode subtrair 1 menos x, e pode ter derivações lógicas disso, mas 1 mais x não é uma notação possível. O Lacan discorda disso. A gente vai ver por quê. Mas é interessante, sim, porque se por um lado a álgebra do Boole é profundamente eficaz e vai dar origem ao que hoje a gente conhece como programação computacional, por outro, ela encontra um paradoxo que o Lacan conhece, que o Lacan já havia trabalhado lá no Seminário 14, que é o paradoxo de Russell, que é a impossibilidade de existir um conjunto que designe todos os conjuntos, né, que contém a si mesmo. Né? Então, assim, a história do barbeiro que faz a barba de todos os homens que não fazem a própria barba constitui um paradoxo porque, bom, ou está dentro ou está fora. E isso, embora eficaz, né, logicamente constitui um paradoxo. Não sei quanto tempo eu tenho, tá? Muito pouco. Mais uns 10 minutinhos. Mais uns 10 minutinhos. Tá suficiente, porque vai ser curto mesmo. Então, eu não vou entrar muito enfim, na cronologia de como é que o Lacan vai construindo essa aula, porque depois ele passa meia hora, e eu fui ouvir a gravação para saber quanto tempo era, meia hora brincando com os anéis de barbante, girando para um lado, girando para o outro, tentando produzir algumas relações, que eu acho, a gente estava discutindo antes, né? Eu acho interessante porque se trata de um momento de formulação de um pensamento ali, ao vivo, não é apenas a exposição de algo que já estava constituído, mas realmente de tentativa de extração na hora, ao vivo, de consequências teóricas a partir dos enlaces borromianos, né? Mas Lacan pula disso para as formas da sexuação. Ele tenta, né, em algum momento, demonstrar que é possível fazer quadrantes a partir de uma certa modalidade de Nalbo-Romeu. Se embanana, não dá muito certo. Na lição seguinte ele vai dizer que fracassou, não deu realmente, mas ele vai fazer um pulo, um salto epistêmico para trabalhar as formas da sexuação. Que na primeira lida me pareceu algo, enfim, absolutamente desconectado, mas quando eu, né, posso trabalhar um pouco essa aula, fui me dar conta, né, enfim, de que a partir das formas da sexuação e a conexão que o Lacan está propondo, é que o Boole, por fim, pensa uma álgebra do todo. Ele pensa uma álgebra que tem o 1 como um conjunto universal, então esse conjunto ele é infinito, mas limitado, é o todo. O Lacan vai dizer, olha, isso aqui funciona a gente pensar o 1 a partir da ordem fálica. O grande lance é que esse 1 está sempre contestado como todo, né? É sempre possível
inserir algo a mais, né? Ele chega, acho que a nomear como mais de gozar, que é uma perda, enfim, mas o que a experiência psíquica é que mostra que esse todo fálico está sempre em crise, né? Está sempre o risco de ser não todo. Que me fez pensar, então, que o grande contraste ali que Lacan tá provocando, e por isso suscita bulo, como ele normalmente faz, ele, né, enuncia algum autor para desbancá-lo, é que enquanto o Boole está trabalhando com uma lógica do todo, o Lacan, uma álgebra do todo, o Lacan está trabalhando com uma álgebra não toda, né? A ideia do não todo como essa contribuição do Lacan não só para, enfim, para a ideia matemática da psicanálise, mas como uma proposta de introduzir algo diferente. Ele supõe que é ele que está introduzindo, mas não é. Enfim, já existia essa ideia do para não todos, o A, enfim, o A invertido barrado, como algo que opera como processo psíquico mesmo, né? Enfim, tenho provocações aqui, né, mais e tal, a ideia, enfim, do que significaria, então, essa proposição de que os não tolos erram, especialmente considerando que essa é uma premissa ética que o Lacan já vinha enunciando algumas lições antes, quando ele diz, olha, a gente tem uma ética da recusa a ser não tolo, onde ele posteriormente acrescenta, é preciso, em alguma medida, ser tolo do inconsciente, né? E de que não é suficiente não ser não tolo para não errar, né? Ou seja, sendo tolos também se erre bastante. Então, o que o Lacan está pensando, a meu ver, aqui, tentando, acho que, deixar para a gente se debater com isso depois, partir de uma álgebra não toda, é fundamentalmente um princípio ético da psicanálise e como trabalhar com isso, contestando, então, essa ordem fálica que, enfim, é fundamental na lógica, na álgebra, que é eficaz, mas que representa uma crise, né? Acho que meu tempo deu, faltou. Quer completar alguma coisa? Acho que está bem, assim. Tá. Bem, Bem, então, obrigado, Gustavo. Então, passar a palavra então para a Lucy. Por favor, Lucy. Vai esquentar. Já esquentou, já esquentou. Bom, para poder trabalhar essa lição, né, eu senti necessidade de voltar um pouco atrás, retomar o seminário e fui buscar. Felizmente temos o nosso correio, né, com as anotações do cartelão, o correio de dezembro do ano passado, né? E ali eu pude assim, revisitar, né, algumas das apresentações que eu tinha assistido, mas que tinham se perdido, né? E assim, pude perceber que tinha alguns elementos, né, que me dariam uma sustentação para propor o que eu pensei em propor de trabalhar hoje, né, que é muito mais ao estilo, né, do que eu posso fazer, né, também inspirada nas últimas lições que eu pude assistir aqui, a lição que a Roseli e a Eliana trabalharam, a lição que a Cleusa e a Janine trabalharam, a lição que a Marta e a Giovana trabalharam. Outros colegas, né, lá do ano passado também puderam assim trazer outros elementos que pudessem assim trabalhar um pouco da aridez, né, dessa lição. E particularmente agradeço ao meu par aqui que fez esse trabalho de mapeamento rigoroso, né, dessa lição que eu achei praticamente impenetrável. Então, o que eu resolvi trazer, o que, né,
eu posso trazer é um testemunho clínico do fim da análise, né, de um paciente, em que o laço transferencial, né, que é um tema bastante abordado no início desse seminário, né, fica muito evidente, né, os efeitos desse laço, né, e que tem um sonho da analista, né, que também é uma temática, a temática do sonho está colocada no início. Esse trabalho, na sua integridade, foi publicado na última revista, Formação de Analista e as Dimensões da Linguagem. Eu dei uma enxugadinha nas citações, com exceção de uma citação literária que eu acho fundamental para o trabalho aqui, o trabalho do texto, o trabalho de testemunho, né? O título é E foi num sonho que o fim da análise dele se anunciou para mim. O que significa sustentar um endereçamento transferencial, amoroso e de suposição de saber, consentir em encarnar esse lugar para que alguém faça a travessia de seus daimones e depois vê-lo partir? A sessão termina, o analisante sai, mas nosso diálogo, para seguir com os gregos, fica reverberando em mim. Chamarei de A o paciente de quem vou tratar. Ele chegou à análise nos últimos anos de sua terceira década de vida, apresentando-se como muito agitado e angustiado, sofrendo com o ciúme que sentia por sua mulher, sobre o qual tinha muita crítica. Além disso, em relação à sua atividade profissional, uma atividade especializada e valorizada, apresentava-se em desvalia. Não tenho nome. Não tenho liberdade para criar. Tenho que seguir o que é determinado. Esses últimos enunciados são de forte carga metafórica. Remetem à insuficiência relativa ao nome do pai, o que implicava em se ver numa condição de restrição e impedimento subjetivo. O pai teve posições de destaque fálico em sua trajetória profissional, tendo construído algum patrimônio. Foi ele quem financiou a primeira iniciativa profissional de fôlego do filho, o qual soube desenvolvê-la e fazê-la avançar. No entanto, o pai perdeu a posição que ocupava, ao mesmo tempo que se separou da mãe. A certa altura, sofreu uma internação psiquiátrica e foi diagnosticado com transtorno bipolar aliado ao alcoolismo. Daí ser apresentado como instável e inconstante. Data dessa época a primeira busca do paciente por análise. O avô paterno, por outro lado, representava um personagem importante e valorizado em sua vida. Era pesquisador, tendo composto um acervo documental expressivo, pelo qual o neto se sentia responsável e gostaria de lhe dar um destino relevante. Aos 15 anos do analisante, aconteceu o suicídio do único tio do lado paterno, irmão caçula do pai, personagem amado, jovem, contava cerca de 30 anos, que representava um modelo para ele. A análise acompanhou-a durante cerca de década e meia de sua vida. No que viria a ser o seu último período, aconteceram 3 eventos contemporâneos de consequências críticas para sua fantasmática. O suicídio de um colega de profissão com quem rivalizava, a morte precoce por doença de um amigo e o distanciamento por parte da companheira da época, que começou sutilmente a afastar-se, sem a princípio assumir uma separação. Nesse contexto, a partir de uma situação aparentemente corriqueira, quando ela viaja a trabalho e no momento de retornar lhe comunica que estenderá sua estada pelo fim de semana, ele se desestabiliza, é tomado de ira e a agride verbalmente.
Não consegue dormir, faz contato com a analista no fim de semana em altas horas e lhe anuncia que subitamente lembrou, com muita nitidez, o suicídio do familiar, com elementos que não recordava ou não tinha noção que soubesse. Alguns meses antes desse período, escrevera para a analista dizendo que pensava ter encontrado uma chave para a sua, entre aspas, eterna insegurança. Contou que havia assistido, quando veio a sessão, né? Contou que havia assistido a um filme banal, no qual o pai de um menino se suicidava. Logo pegou-se pensando sobre que efeitos isso poderia ter sobre o filho. Subitamente ocorreu-lhe que ele próprio também vivera o suicídio de alguém muito próximo e amado, e se perguntou sobre os efeitos que isso poderia ter tido nele. Note-se que no tempo que transcorreu entre o suicídio do tio, sua vinda à análise e esse evento, ele se tornara pai. Na sessão que se seguiu à revivência das lembranças, agora, conta com emoção, sofrimento e riqueza de detalhes o dia do suicídio, o desdobramento dos episódios, sua participação na cena de resgate do corpo, a roupa, o sangue, o corpo inerte, a mão que ele segurou, mas que, entre aspas, já era uma mão sem vida. Não houve carta ou bilhete de despedida. Lembra que à época desejava sonhar com o tio para que ele lhe dissesse em sonho por que fizera aquilo. Na atualidade, juntamente com as lembranças que lhe sobrevêm, sonha com o tio. Este lhe fala, mas não entende o que lhe diz e não consegue ler os seus lábios. Agora vem a citação da literatura. Foi nesse instante que revi Ofélia, e nesse instante lembrei-me de que fora testemunha de uma menina. Olhou para o teto, as olheiras davam-lhe um ar de martírio supremo. Sem me mexer, eu a olhava. Eu sabia da alta incidência de mortalidade infantil. Nela, a grande pergunta me envolvia: vale a pena? Não sei, disse-lhe minha quietude cada vez maior, mas é assim. Ali, diante de meu silêncio, ela estava se dando ao processo, e se me perguntava a grande pergunta, tinha que ficar sem resposta. Tinha que se dar por nada. Teria que ser e por nada. Ela se agarrava em si, não querendo, mas eu esperava. Eu sabia que nós somos aquilo que tem que acontecer. Eu só podia servir-lhe de silêncio. E deslumbrada de desentendimento, ouvia bater dentro de mim um coração que não era o meu. Por que, confundia-me eu, por que estou tentando soprar minha vida na sua boca roxa? Por que estou lhe dando uma respiração? Como ouso respirar dentro dela se eu mesma, somente para que ela ande, estou lhe dando os passos penosos? Há certas passagens na clínica psicanalítica que a ficção expressa melhor. Frente à extrema angústia da lembrança do traumático, a analista só podia responder com sua espera, com seu desejo de analista para que ele fizesse a sua travessia de sujeito. Como afirmado por Marta Pedó na sua fala no Cartelão em agosto de 22, pois o tempo da angústia é também o tempo da possibilidade de advir sujeito. No andamento das sessões, se pergunta: por que tudo isso voltou agora? Não muito depois desse período, sua companheira lhe pediu para dar um tempo. Novamente se desestabilizou. Em análise, contou que ela não quis conversar, apenas propôs essa saída. Podemos pensar numa saída sem palavras que certamente evocou a outra saída sem explicação. E mais um elemento: o tio sofrera uma perda amorosa importante. Depois de anos de relacionamento, sua noiva rompeu com ele. Em A Direção do Tratamento, Lacan enuncia: não se fica curado porque se rememora, rememora-se porque se fica curado. Um elemento forte dessa análise é a potência do laço transferencial em jogo,
o qual atravessa a vida adulta do analisante com intensidade e constância. Minha hipótese clínica é que, através do laço transferencial, ele pôde construir alguma confiança no laço com o outro, particularmente com as mulheres, o que lhe permitiu tramitar o traumático e operar o levantamento do recalque. Esse aspecto terá outros desdobramentos a seguir. Frente à sua pergunta de por que a lembrança lhe voltara agora e sua desestabilização pelo afastamento da companheira, a analista lhe diz que ele tem uma hipótese para o suicídio do familiar. Ele responde imediatamente em tom de pergunta, dizendo o nome da noiva do familiar. Essa intervenção surpreende a ambos, o analisante e a analista, que não a formularam antecipadamente. Penso que o efeito que se produz a partir da intervenção é o de situar um saber inconsciente e situar o analisante como sujeito desse saber. O familiar se mata tempos depois de sofrer o abandono de sua amada. O analisante se lembra de tudo quando a companheira, que já vinha se afastando, resolve ficar longe. É como se ele corresse risco. Será que estou arriscado a morrer? Algo ali restara sem condições de ser recoberto pelo simbólico, e o trabalho da análise vai propiciando esse recobrimento. Do lado da analista, algo novo se configurou. A partir da crise dele, de seu chamado a analista no fim de semana e do retorno em carne viva das lembranças para ele, foi como se um plantão permanente se instalasse para ela. A presença, entre aspas, do analisante junto a ela extravasou as sessões. Escrever, trabalhar essa escuta em supervisão e em sua própria análise caracterizaram esse período. Um pouco depois vem um sonho que será exposto a seguir. Na sequência, o analisante, que reiteradamente manifestara à analista seu reconhecimento e admiração pelo trabalho realizado, passou a espaçar as sessões, esquecer os horários agendados e finalmente comunicou-se com ela, afirmando não lembrar se havia alguma sessão agendada e, se houvesse, não poderia comparecer, uma vez que estava, entre aspas, sem tempo. Ele estava às voltas com uma inauguração em sua atividade profissional, para a qual convidara a analista, que, diferentemente de outras várias oportunidades, desta vez não foi. Mas lhe escreveu uma carta, em que relembrava os desdobramentos dos últimos tempos, particularmente o que se expressava no laço transferencial, o contraste entre sua demanda e seu afastamento, e os interpretava como expressão de sua posição na relação com as mulheres. Concluía felicitando-o por mais este trabalho e escrevendo: não estarei presente, mas estou contigo, tu analista. Ele respondeu: tu é dura, mas tu é boa. Obrigado e desculpa. Mais adiante, a analista foi conhecer o trabalho. No dia seguinte, ele escreve que viu a assinatura dela no livro de presenças e amou. Pede para marcar uma sessão e diz que já leu a carta muitas vezes. Em todo esse período, ele estava começando um novo laço amoroso que se configurou como promissor e recíproco. No trabalho que se seguiu, foi possível interpretar sua posição paradoxal na relação com as mulheres, submissão e possessividade, ao mesmo tempo que as provocava e maltratava. Foi enunciada a dimensão da dependência amorosa, o temor do abandono e a agressividade consequente, articulados ao suicídio do familiar amado, a quem admirava e em quem se espelhava, ato extremo que o analisante inconscientemente interpretava como efeito da separação-abandono por parte de sua amada. De parte dele, a atmosfera transferencial nesse retorno foi de cuidado e atenção redobrada com pequenas gentilezas. Também se mostrava encantador com a nova parceira amorosa. Este escrito se centra no período final da análise de A. No decorrer do tempo em que a análise se desdobrou, ele realizou sua construção como profissional e como homem. Fez seu nome, soube se reinventar
quando o mercado de sua área entrou em crise. Tornou-se pai. No transcorrer de todo esse período, que situamos como fim de sua análise, a analista tem o seguinte sonho: estou na minha casa de praia. Toda a minha família está presente e A está também. Estou lavando a louça de frente para a bancada e ele está ao meu lado, com as costas apoiadas na bancada. Penso, será que estou fazendo bem em trazê-lo para tão perto da minha vida? A seguir, ele e eu saímos dali e entramos noutra casa, que também está cheia de pessoas, que estão vestidas com roupas extravagantes, como se fossem artistas, como ele se vestia quando começou a análise e como ele está vestido agora, no sonho, com uma capa comprida até o pé. O lugar é labiríntico, formado por diversos cômodos, os quais vamos atravessando e passando para outros. De repente, ele não está mais ao meu lado. Olho em volta, não o vejo, penso que ele vai me procurar e sigo. Logo estou fora da casa, na rua, olho para frente e o vejo, de costas, caminhando e se afastando. Observo-o afastando-se e penso que ele seguiu e não voltou. Sua crise se deu num fim de ano. Meu plantão se instalou a partir dali. A certa altura, fiz férias e fui para a praia. Enquanto ele estava lá, foi preciso atendê-lo em sessões online. Então, ele estava comigo na praia. Aliás, ele estava comigo desde o final do ano, quando rememorou tão vividamente o traumático. Esse reviver teve um efeito muito forte sobre mim. Tive noção plena do valor desse momento, como efeito do percurso dele em análise. Fiz também a leitura de que, com o levantamento do recalque, ele poderia vir a se desprender do determinismo de sua adesão à versão do risco subjetivo que uma separação, abandono pode implicar. Mas há ainda outro elemento de que tratarei a seguir. Interpreto o lugar labiríntico em que transitamos como a figuração do percurso de sua análise. Os meandros dos caminhos percorridos, as diferentes personagens do meio que é o dele. Moda e roupas têm a ver com parte de sua atividade profissional. Achei particularmente interessante o elemento da roupa que ele vestia no sonho, como a que usava no início de sua análise, o que remete à temporalidade do inconsciente. Levei semanas para contar este sonho em análise, e só o fiz depois que, num lampejo, me ocorreu que o desdobramento do sonho, culminando na cena de vê-lo afastando-se, representaria minha percepção inconsciente do fim de sua análise. Achei fascinante o fato de que eu não havia pensado que esta análise chegara ao fim, e que essa indicação se dava por uma formação do inconsciente. Isso me parece coerente com a noção de que na análise o inconsciente é um, formulação que penso poder ser articulada à noção de laço transferencial que engata ambos. Depois do sonho, a analista ainda o chamou, com a carta e com a visita ao fruto do seu trabalho. Foi um chamado em dupla perspectiva, na do saber, através da interpretação que a carta veiculava, que o intrigou, já li a carta muitas vezes, e na do amor, no tom da carta, na reação dele ao ler o nome dela na lista de presenças. Ele respondeu pedindo uma sessão. Veio ainda algumas vezes até a analista decifrar seu próprio sonho, como figurando o fim da análise dele. Essa leitura de seu próprio sonho se deu para a analista na precipitação de um momento de concluir, tomada pela atmosfera onírica, que é a da transferência em seu caráter de laço. Assim, a analista pôde situar para ele a conclusão, fazendo um retrospecto do percurso nos últimos tempos. Ele acompanhou atentamente e, quando ela se interrompeu, deixando em suspenso, perguntou: terminou? Para concluir, falta situar ainda um elemento muito forte, que implica a subjetividade da analista.
Ela própria viveu uma separação muito sofrida em relação a um grande amor na juventude. Essa separação foi atualizada em outra, mais recente, o que configura uma das condições do traumático. Um trauma precisa de uma segunda ocorrência para se estabelecer como tal. Assim, o plantão que se criou para ela pode ser interpretado em dupla perspectiva: a de amor por ele, se escute a polissemia, né? E a de identificação com a fragilização e o sofrimento vivido frente ao abandono e separação. Para a analista, esse homem que vai embora sem se voltar, depois de percorrerem juntos tantos caminhos, que a faz perguntar-se se valia a pena trazê-lo para tão perto de sua vida, está figurado no analisante, mas representa também outros personagens masculinos em sua vida. Ele. Em supervisão, a analista pôde reconhecer que o sonho lhe permitiu pensar em liberá-lo e tomar a iniciativa de situar o fim da análise. Em análise, formulou que, desta vez, quem reconheceu o desenlace e tomou a iniciativa da separação foi ela própria. Bom, obrigado, Lucy. Então, já tivemos agora uma prévia das nossas jornadas clínicas, né? A experiência analítica, escrever o impossível. Então, agora com a Lucy também trazendo esse testemunho, né? Eu me lembrei da questão também dos restos de análise que se trabalha na instituição também. Mas, enfim, então vou passar para os colegas que quiserem fazer intervenções, colocações, questões, as leituras, né, da nosso tema de hoje, à noite. Então, por favor. Vai lá, Ângela. Para animar o início da conversa, viu, gente que está aí no vídeo, é para vocês aí se animarem. Fiquei pensando primeiro agradecer a Lucy e o Gustavo, né, as formulações que vocês fizeram a partir da mesma leitura e foram para caminhos bem diversos. Mas que eu também acho importante poder fazer a ponte dessas duas formas de apresentar e dessas duas formas de pensar a psicanálise, né? Dentro da teoria e das formulações topológicas, a lógica, né? Isso não... Isso me parece importante poder fazer essa leitura à luz do que a Lucy traz, que essas coisas não estejam em dois mundos diversos, né? Que não se encontrem. Eu achei interessante vocês dois estarem presentes e apresentarem duas formulações que, às vezes, eu acho que o leitor Lacan se pergunta, mas o que isso tem a ver com a clínica? Né? Então, eu acho que hoje a gente pode, apesar que eu ainda não sei bem como fazer, mas fazer essa ponte, né, que eu sempre acho que não pode ser perdida de vista. Quando eu leio um texto do Lacan nessa dureza desse seminário, eu estou o tempo inteiro me perguntando, bom, isso aqui quer o que dizer? Quando, né, os laços ali, um muda de lugar, os outros dois vão estar mudados de lugar. De que lógica que se trata? De que lugar? Né? Porque essa questão de lugar, eu acho, na clínica lacaniana é muito interessante, porque aí sim eu penso a ponte, Lucy, a gente está sempre perguntando de que lugar eu estou ouvindo, de que lugar ele está falando, qual esse ele é quem, né? Porque muda o roteiro, né? Mas se os lugares, que é isso que o Gustavo está falando, muda o roteiro, né? Da linguagem, mas os lugares vai ser atravessado e as repetições vão se dar a partir desses lugares que se ocupam, né? E o do sonho, esse jogo dos lugares também, quem é que está ali, quem é que não está de costa para a pia, né? Todos os lugares que vão sendo acompanhados, eu acho que traz essa dimensão do seminário de Lacan na sua lógica, para a gente pensar, é de lógica que se trata. O recheio vai ser feito pela história, né? Mas a lógica é o que sustenta, talvez, o encaminhamento,
né, das intervenções. Bom, só para convidar vocês a viajarem junto conosco aqui. Consigo. Então tá, Roseli, esse aqui perto que é melhor. Também agradeço ao Gustavo e à Lucy as leituras, né, desse capítulo difícil, confesso que achei muito difícil, enigmático, mas né, acho que isso que o Gustavo recolheu e que pesquisou sobre a lógica, acho super importante para a gente situar de onde o Lacan tira tudo isso, né? Porque a gente fica lendo, às vezes, bom, mas como? Né? Não, essa questão da lógica aristotélica que ele vai subverter com a ideia do não todo, né? Que é tão interessante na operatividade da clínica, que eu acho que a Lucy dá um testemunho assim muito muito bonito, né? Que é a ideia, essa questão da lógica não toda, que é um corte, né, no universal, na pretensão né, a universalidade, enfim, que eu acho que é interessante quando a gente vem escutando tanto que a psicanálise defende a lógica fálica e que é o contrário, assim, né? Que a gente trabalha justamente nesse sentido do corte, né? E então que acho que a Lucy traz é justamente essa posição na transferência que o Lacan diz, acho que o capítulo 10 que eu trabalhei, ele diz algo assim, a transferência é uma, né? Ali estão implicados, né, a analista e analisante, e onde algo se permite, né, se desenlaçar, o paciente ir, né, justamente quando o analista também ali se implica, né, na sua própria, seu próprio trabalho de análise e de supervisão, quer dizer, de trabalhar com um terceiro, né, que pode justamente ajudar a desvendar um pouco mais os restos, né, que todos nós estamos sujeitos, assim, então acho que é bem um testemunho dessa questão do quanto a psicanálise pinica, né, a todos nós quando nos metemos a praticá-la e que requer muito trabalho, né, aquela ideia de que a gente paga com o próprio ser, está muito presente aí, né, e nesse sentido da divisão mesmo, né. Enfim, só tenho a agradecer. Edson, por favor. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim, sim. Tá bom. Bom, puxa, muito bom, porque eu também tive essa mesma sensação de um muro, de saber por onde, né, enfrentar esse muro, mas ouvindo vocês, acho que abriu assim, alguns pontos importantes e esse exercício sempre super rico, né? E como foi falado agora, de, de poder vestir essa lógica com situações clínicas assim, do nosso trabalho. E aí eu queria só trazer uma questão, aproveitando a bela posição ali do Gustavo, assim, que eu acho que nos dá elementos até para reler o texto, que é algo que tu prometeu ali na tua fala, mas eu vou puxar, ver se pode dar continuidade, que é esse X que tu soma ali ao 1, e que ele vai falar ali do objeto pequeno a. Então, talvez fosse interessante se a gente pudesse se deter um pouquinho quando ele diz, então, ele propõe, né, que esse X ali poderia ser pensado como o objeto A, né?
porque aí talvez seja também um furo, né? Já que o objeto A cumpre um pouco essa função no nosso trabalho. Puder nos dizer mais alguma coisa aí, Gustavo, te agradeço. Não vai aparecer lá, né, Gustavo? Não vai, se a gente mexer um pouquinho, não. É, pode tentar. Eu vou tentar, Edson, retraçar o raciocínio que leva a isso, mas isso talvez demore um pouquinho, tá? Mas a lógica é o seguinte. Tem tempo, Gustavo. Tem tempo? Tem. Tá. Eu vou tentar. Vocês me digam se vem do quadro aí. Eu posso levar isso aqui junto? Pode. Eu vou levar isso aqui junto. Ah, Vai escrevendo também. já tá lá? Ali, ó. Beleza. Assim, dentro da álgebra booleana, ele propõe o seguinte: se a gente pegar, ele vai trabalhar com as proposições aristotélicas. Vamos pegar. Oi? Isso, exatamente. Mas assim, ele já vai desenvolver isso, como é que a gente escreveria dentro da lógica dele. Então a gente. Diga. Acho que o vermelho aparece mais. O vermelho aparece mais? Então vamos para o vermelho. Vamos lá. Então ele vai dizer o seguinte: para eu dizer que vamos pegar, Sócrates é mortal, todo homem é mortal, então, Sócrates é um homem, todo homem é mortal, Sócrates é mortal. Vamos pensar então, x mais embaixo. Eu vou escrever mais embaixo, mais um pouquinho. A gente vai ter, se x, vamos supor, Talvez preto seja melhor, hein? preto é melhor, preto é Eu melhor, acho. vamos lá. Vamos ver. Ele vai propor o seguinte: Afasta a um gente poderia escrever a ideia de que Sócrates, vamos supor que Sócrates é x, Certo. é mortal. Vamos supor o seguinte: seria igual a dizer que Sócrates é um homem, né? Vamos pensar. Sócrates é um homem, todo homem, y, é mortal, z, logo, x, que designa Sócrates, e y, que designa mortal, é igual a z, y. Né? Sócrates é um homem, todo homem é mortal, que é igual a xz. É mais ou menos isso que ele está propondo, né? E ele vai fazer vários desdobramentos a partir disso. Aquela ideia, eu não vou reproduzir todas as formas aristotélicas aqui, porque é uma mão na roda, mas assim, aquela ideia de que x, né? Então, todo homem é igual a x ao quadrado, ou seja, se eu pegar na nossa sala, separar os homens e depois separar novamente os homens, a gente vai ter o mesmo conjunto. Verdade. X ao quadrado é 2. Então, se pegarmos Otávio e Gerson, separarmos, depois desse conjunto separarmos novamente, a gente vai ter o mesmo conjunto, certo? Isso, em matemática, pode ser feito a partir de uma multiplicação de x por x. Até aqui ele está numa boa. O problema é que ele diz, olha, a gente pode também ter isso a partir de uma multiplicação de x mais 1 vezes x menos 1, que são as propriedades distributivas que ele entende que se preservam, certo? Aí a gente teria x ao quadrado, mais menos 1, vai acabar dando, acho que, 1 vezes 1. Enfim, ele vai dizer o seguinte, isso aqui a gente consegue manter. Isso aqui a gente não consegue mais manter. Isso aqui é impensável. E quando a gente começa a ter multiplicações por x, para formar o x ao cubo, às vezes a gente pode, ao invés de x ao cubo, né, a gente pode ter escondido na equação isso aqui, que é a ideia de que ao universo, nada pode ser somado. Isso, na lógica, é inconcebível. O que o Lacan vai dizer, associando o 1 ao todo fálico, é que, sim, a gente tem um mais de gozar que está sempre perturbando, e aqui, isso aqui seria isso, a gente tem, sim, algo que então, o x
tem sempre algo perturbando todo falho. Tem sempre algo que se coloca ou como excesso ou como falta. Como falta, a gente poderia pensar 1 menos x, mas como excesso também. Essa perturbação da ordem fálica, que é o que o Lacan vai associar, então, ao não todo, é o que, entendo eu, faz ele propor que a relação sexual não existe. Não tem como, a partir disso, formar um. Não tem como, a partir dos lados que ele propõe dos semblantes masculino e feminino, formar um. Não sei se te expliquei, Edson. Tentei assim rapidamente, mas depois te mando o texto, que o texto fica. Agora baguncei tudo isso aqui. Vou tentar. Vai. Cid, pode? Por favor, Cid. Vamos ver aqui. Seu... Oi. Bom, queria mesmo agradecer vocês, né? Porque fiquei até pensando se foi uma combinação consciente ou se foi uma combinação inconsciente que vocês fizeram, porque, de certa forma, vocês retomaram o que o Lacan fala na aula 7 desse seminário. Na aula 7, ele fala justamente o que o Gustavo estava acabando de desenhar aí na lousa, né? Ele diz que ele diz que a lógica é a ciência do real, né? E faz isso, né? Quer dizer, transforma as proposições em letras, esvazia elas de sentido, né? Transforma em letras, igual ele faz com os matemas ou igual ele faz com os nós, são escritas, né? Tentativas de escrita da estrutura, né? E das relações entre os elementos e as possibilidades entre os falantes. Mas ele diz, mas a psicanálise não fica nisso. A psicanálise precisa também do imaginário, né? Quer dizer, então o que a Lucy fez, quer dizer, se você clareou pelo lado trouxe luzes, né? Não vou dizer clareou, mas trouxe luzes para a gente do lado da estrutura, a Lucy traz do lado da clínica, que dá um enchimento, né? Dessas relações entre os falantes, porque aí o Lacan, na aula 7, ele está falando isso da lógica, da ciência do real, e imediatamente ele parte para a questão do mito, para a questão do Gênesis, né? Da relação entre homem e mulher. E ele diz, é igual a relação entre um peixe e uma maçã, né? Ele diz, porque é igual a uma relação entre um peixe e uma maçã, não existe essa relação matemática entre dois elementos, que seriam homem e mulher, tal como dado no nosso mito, e por causa disso, bom, vem tudo que a gente pode produzir por aí, né? Então, quando o Gustavo começou o texto chamando a atenção para o título, Os Não Tolos Erram, na hora eu pensei, os Não Tolos Erram, mas também é os nomes do pai, né? É aquele seminário que ele ia fazer, mas não fez, né? Disse que não dava para fazer ainda. Então, eu pensei assim, que em um outro lugar, num outro seminário, o Lacan diz assim, bom, eu tentei ir pela via do mito, mas pela do mito não me deixaram ir. Então eu larguei e parti para a via da lógica. Então eu pensei que existe assim uma coisa, uma articulação entre a questão da estrutura lógica, a questão da estrutura mítica, não é? E as posições e possibilidades de identificação e de relação entre os falantes. Se a gente não pensar que essas três coisas estão jogando, fica muito estranho a gente entender para que ele está falando de nós, para que ele está falando de letrinhas, matemas, né? Ele fala dessas coisas, mas para tentar fazer uma interpretação, me parece, para a gente poder ultrapassar o que há de fálico na neurose de cada um, né? Quer dizer, não é a psicanálise que inventa o fálico, mas a psicanálise é uma tentativa de cura dessa lógica fálica na análise de cada um e uma tentativa também de construir alguma coisa em relação à cultura, que seria algo do tipo de curar a gente do cristianismo, né? Então, quando a gente está falando de universal e do um, é impossível deixar de ouvir que universal é um termo da lógica, mas universal é o nome da Igreja Católica. A palavra católica significa universal, né?
Igreja católica significa igreja universal, né? O um é, é, é o um dessa exceção. Bom, o um é o nome, é um nome privilegiado que se dá a Deus na cultura, na tradição judaica, né? E eu estava pensando aqui, Jesus, como fundante da religião cristã, ele é o único cristão, quer dizer, ele é o único que faz parte do conjunto dos cristãos que não era cristão, né? Ele está fora como uma exceção. E aí eu queria te perguntar, Gustavo, e do que está na última página aqui do seminário, ele põe essas fórmulas, né? As, as, as 4 fórmulas possíveis, né? E aí ele vai dizer para a gente assim: o dizer não à função fálica é o que nós chamamos no discurso analítico a função da castração. Eu fiquei na dúvida de qual desses 4 que diz não, porque eu entendo que tem 2. Não sei o que vocês pensam. Existe aquele que diz não, né? Existe X. A segunda fórmula é: existe X que diz não à castração, olhando de cima para baixo. Bom, o meu está na penúltima página, mas deve estar no fim, assim, para vocês, né? Uhum. Existe X que diz não à castração, mas existe também o não todo X, né? Ele é uma inversão, um é uma inversão do outro. Então, são 2 maneiras de dizer não. Ao menos um diz não, mas também o não todas. E aí a minha dúvida é: não todas dizem sim à castração, não todas, ou cada uma delas diz sim à castração, mas não toda. Você entende? Isso realmente é uma questão que sempre me fica em relação a essa proposição. Porque eu pensei o seguinte, que ler isso aqui, olha, o dizer não à função fálica e passar pela função da castração, me parece que é, como a Lucy mostrou clinicamente, a função de uma análise, né? Quer dizer, o percurso de uma análise é tirar o neurótico dessa lógica fálica e levar ele a uma experiência pelo lado da castração como motor do desejo. Bom, eu me estendi um pouquinho, mas aproveitei para fazer minhas várias questões aqui para vocês. Muito bom o trabalho de vocês. Parabéns. Então, Cid, isso aqui é uma encrenca, né? Isso aqui também me pegou quando eu li, e eu fui rever desde o seminário 18, quando o Lacan começa a formular enfim, esse esquema sobre o que efetivamente ele está dizendo. Ele faz uma mudança, não sei se todo mundo tem essa mesma expressão que eu, mas a impressão que eu tenho é que ele, do seminário 18 para o 19, ele muda a ideia da castração. No seminário 18, a primeira vez que ele anuncia, a impressão que eu tenho é que a castração ela está contida no phi de x, sem o negativo. O phi de x é a função fálica que contém a castração. Fazer operar, então, a função phi de x é reconhecer em alguma medida a castração. Depois ele muda. Depois ele designa, que nem ele está designando aqui, que a castração, na verdade, é o negativo do phi. E isso cria uma encrenca. Porque, primeiro, né, se a gente for pegar do lado masculino e considerando que ele tem como lastro o mito da ordem primeva, então, quem é esse ao menos um que diz para quem funciona a castração? Isso muda, dependendo de como a gente está olhando, isso muda, né? Se a gente entende que o ao menos um está colocado como aquele que diz não à castração ou aquele para quem a função fálica não opera. Isso né? Para mim, assim, isso pega. Eu acho que a tua pergunta é muito pertinente e suscitaria uma revisão de como é que essa forma de sexuação evolui no ensino lacaniano. Obrigado, Gustavo. Uma coisa que eu gostaria de destacar, aproveitando aqui a nossa conversa e a apresentação da Lucy e do Gustavo,
né? É porque o Gustavo trouxe no início essa questão da diferença da psicanálise para a lógica, que quando a lógica não admite, né, somar alguma coisa ao universal, né? E e o Lacan vai tomar a lógica para poder também produzir uma diferença com relação ao discurso analítico, né? Eu acho que isso é interessante na articulação todo ao longo desse seminário, e por isso eu acho que foi essa reunião das duas intervenções de vocês foi interessante, porque a preocupação, uma das preocupações, me parece, do seminário é uma ideia do discurso analítico, aquilo que já estava desde o seminário do avesso, né, trabalhando, e que aqui, então, eu acho que ele vai dar mais consequências a isso, de como incluir as dimensões da linguagem no discurso analítico, né? Precisando os registros do real, simbólico e imaginário, né? Então, acho que essa questão que a Lucy traz do sonho, acho que é super interessante, né? Esse que poderia ser impossível o teu paciente ir na tua casa. O sonho torna possível, né? Então, acho que tem uma coisa aí que eu acho que é interessante, né? De como o Lacan nos dá condições de trabalhar com aquilo que são as formações do inconsciente, né? De incluir ou de poder trabalhar isso que são os registros que estão operando ali, né? Então, acho que foi muito boa também essa articulação de vocês. Tem alguém inscrito? Então, pode ir, Elô. Tá, vamos ver se vocês vão me deixar falar aqui, que eles tá parado, estavam latindo bem na hora. Eu fiquei pensando algumas coisas, né, disso que a Lucia e o Gustavo trouxeram. Vou destacar duas. Uma, né, isso que o Gustavo estava nos apresentando, dessa formalização matemática da lógica, né, em algum momento ele disse que isso se aproxima, né, da estrutura da linguagem, mas justamente isso do Boole, né, se aproxima, mas num outro sentido, né, do que a gente poderia pensar a proposta do Lacan do inconsciente estruturado como uma linguagem, porque ali justamente no Boole a ideia pela via do sentido, né? De um simbólico que conseguiria cobrir todo, falando exatamente como tu tinha dito, né, Gustavo? Uma lógica do todo, cobrir o universo. Então é bem diferente, né? Embora sejam lógicas e álgebras. E é importante, eu acho, manter essa diferença justamente nesse sentido que o Otávio estava trazendo, que ao longo de todo o seminário, o Lacan está ocupado com a especificidade do discurso do analista em relação aos outros discursos, né? E aí eu fiquei pensando quando tu destacou a primeira frase dessa lição, Gustavo, que é justamente os não tolos erram, e a sequência, isso não quer dizer que os tolos não errem. Fiquei me lembrando da primeira lição, né? Quando ele dizia isso, né? Quer dizer, os não tolos erram, mas talvez, sobretudo, no sentido da errância, né? Porque o que dizia lá na primeira lição é que eles não estão colados na estrutura, né? Então, nesse sentido, não quer dizer que os não tolos não errem, claro, né? Mas a proposta de ser tolo do inconsciente faz com que a gente não caia na errância, porque a gente está, né, colado, eu acho que era a expressão que está aqui nessa minha tradução, na estrutura. Então, a gente não cai na errância no sentido de ir de um objeto a outro, numa metonímia infinita de objetos, justamente porque a gente acaba ligando o objeto à causa do desejo, que é isso o objeto A, né? Então, assim, quando o sujeito acaba descompletando o universal. Achei bem importante isso que tu traz, né, do Boole, porque é justamente isso, eu acho, no Lacan, eu acho que nos ajuda a pensar a clínica. Nesse sentido, de ligar o objeto à causa do desejo.
E é isso que tira o sujeito de uma errância. Não é do erro no sentido erro e acerto, né? Eu estou destacando em outro sentido, que já apareceu aqui várias vezes no seminário, de uma errância, que fica assim, à deriva, digamos, né? A errância, eu quero dizer isso. E é isso que eu fiquei pensando. Gerson, por favor. Então, primeiro agradecer, né, a Lucia, ao Gustavo, mas eu fiquei pensando numa questão que numa das lições anteriores, acho que era na lição 11, quando o Lacan propõe retomar as fórmulas da sexuação, ele propõe substituir o X por A ali, né? E aqui ele vai trazer o X como isso que está fora do universal, né? Isso que é existente ao universal e que ele vai propor como A. Eu fiquei me perguntando se nessa lição ele não responde, entre aspas, né, algo que ele tinha formulado lá atrás, porque é um pouco enigmático o que ele diz ali, não fica bem claro de que A ele está falando ali naquele momento, né? Enfim, fiquei pensando nisso, se aqui não tem algo que de algum modo se enlaça aquilo que ele diz lá na... Eu acho que é na lição 11, não tenho bem certeza. Quando ele fala das fórmulas da sexuação ali, ele propõe substituir o X, né, o todo X, né, verdade. por A. Pelo objeto. E ele não diz objeto, é por A. Pela letra A. Pela letra A. É. E fiquei me perguntando se isso que ele propõe aqui do X como A, como objeto A, não retroage aquilo que ele diz lá. Porque a gente tinha pensado que era um elemento qualquer, né? Sim. Quando a gente pensou, tá. Enfim, uma ideia que me ocorreu agora, que eu queria compartilhar. Mas aqui fica bem claro, aqui ele fala justamente do X ali, numa versão aqui, uma transcrição em francês, como objeto pequeno a, né? Sim, É, nas que a é, gente tem aqui, que a gente manda sim, também, sim, Edson. é isso aí. Então é isso aí, Gerson. Sim, Cid, Então, e só para botar mais lenha nessa discussão aí, eu acho importante também esse ponto que o Gustavo chamou a atenção, do objeto mais de gozar como, por um lado, perda de gozo, ligado a uma perda de gozo, mas, por outro lado, aparecendo também como um acréscimo, uma adição, um a mais, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa numa compulsão, por exemplo, a compulsão é isso que, né, na lógica da vida do sujeito, entra como um estranho, uma coisa a mais que retira, né, o sujeito do seu funcionamento. Então, vamos imaginar, por exemplo, vocês tinham que preparar a aula para hoje, mas imagina que vocês chegaram ontem à noite ainda, faltava um tanto de coisa para terminar, e de repente, à meia-noite, vocês entraram na lupa do Instagram e ele começou a mostrar aquilo que ele sabe, que é o algoritmo de um mais de gozar de cada um de vocês. E de repente vocês passaram algumas horas fazendo isso e depois ficaram extremamente angustiados porque não terminaram o trabalho, né? Eu sei que isso não aconteceu com vocês, mas se fosse com um neurótico, poderia muito bem acontecer e a pessoa sofrer muito, Não né? aconteceu mesmo. Nós terminamos a preparação juntos quarta-feira da semana passada. Lógico, exatamente, exatamente. Mas vocês são sujeitos muito bem analisados, mas, né? Um neurótico, por exemplo, poderia sofrer com esse gozo a mais, né? Esse excesso, né? Isso que some num lugar, mas aparece a mais no outro. Eu acho importante esse acentuar isso, né? Porque o objeto A pode tanto aparecer como causa do desejo, quer dizer, um vazio onde pode entrar muita coisa, mas também como uma rolha, né? Que vem para ficar apaziguando o sujeito, mas que produz um certo gozo. Enfim.
Mais alguma colocação? O Cid perguntou se não sabia se foi uma de caso pensado, ou enfim, né? Por acaso. Claro que foi pensado, né? Quando o Gustavo vinha me chamando, vamos nos reunir, eu, mais adiante um pouquinho, mais adiante um pouquinho. Enquanto isso, ele foi preparando, né? Então, quando a gente se reuniu e ele me mandou o material com antecedência, que eu pude ler e trabalhar, e tendo feito esse percurso que eu contei, né, no correio e tal, né, e me lembrando das últimas aulas, eu fiz essa escolha, assim, que é assim o que eu poderia, né, contribuir para essa lição, tomando esses elementos que já apareciam no seminário, né, da questão da transferência como uma, né, que a Roseli relembrou, né, a questão do sonho também, que é uma coisa potente, assim, que aparece nesse testemunho clínico. E assim, isso que a Ângela começou dizendo, que articulação, que ponte nós podemos fazer entre essa abordagem lógica, matemática, né, e a clínica propriamente, isso eu confesso que eu esperei para fazer aqui, né? Porque não é uma coisa que tivesse assim clara e colocada para mim, né? E foi muito bom ouvir, eu dizia, né, para o Gustavo, o forte da POA é o nosso trabalho em companhia, né? Que é quando a gente juntos consegue avançar do caminho que cada um fez, né? Então, foi muito bom ouvir a intervenção da Roseli, um pouco a do Otávio, né? Um pouco o Cid também, fazendo essa costura, né? Da leitura da estrutura da lógica e da escuta clínica, né? E da clínica propriamente. Então, acho que para mim foi muito, muito rica essa. Sem falar no meu parceiro aqui, que simplesmente arrasou digamos, no rigor, né, do mapeamento dessa lição, na minha opinião, horrorosa. Queria te perguntar, porque me dei conta, a gente está falando dessa questão nessa lição também, da função fálica, da função da castração, o ele, o ela, né? E tem no teu sonho e no teu caso muita essa alusão ao ele e ela, né? E por isso que também fiquei com essa questão de frente para a pia e de costa para a pia. Achei que também tinha alguma alusão imaginária aos homens e mulheres aí. Porque aqui no final me parece uma coisa também interessante, nesse último parágrafo, quando ele está dizendo, né, que diz sim à função fálica e o diz enquanto todo, né? E aí ele está chamando o homem. E depois diz a mulher, a saber que só há, se posso dizer, várias e de alguma forma, uma por uma, que tudo isso se acha de alguma maneira dominado pela função privilegiada disso, que não há, entretanto, uma para representar o dizer que interdita a saber o absolutamente não. Então, e também é um homem que chega tomado pela dimensão fálica e da impotência frente a essa dimensão fálica, né? Ele vai pegar numa mão, ou quando ele lembra, está morta, né? Essa não serve mais. Então, está em questão ali o fálico, com a questão do nome do pai, mas não é o nome do pai no sentido de fazê-lo produzir a castração que o lançaria na condição de desejante e criaria uma nova possibilidade para ele a partir dessa linhagem. Está a questão da medida do fálico, da linhagem, para poder se situar naquela medida que ele toma como a que ele fica devendo, né? Então, poder também pensar, bom, o que é a travessia de uma análise que vai desmanchar esse imaginário de ter a medida que tem que alcançar,
para poder, de alguma forma, se lançar numa aventura de largar da mão fálica. Da mãe fala. Da mãe fálica e da mão fálica que, né, não estava mais servindo, estava morta. Tá bem, então, pessoal, ficamos por aqui hoje. Então, o nosso próximo encontro será no dia 3 de outubro, com a Ana Costa e o Hugo Dvoskin, que vão trazer questões da leitura da lição 14, então. Então, para o nosso próximo encontro do cartelão. E aqueles que, como eu falei inicialmente, desejam enviar propostas de trabalho para a jornada, que podem fazer o contato direto com a coordenação, né? O Cid, a Márcia, o Idanich, a Ângela, o Gerson, eu, a Elô, que podemos receber as propostas ou enviar para a secretaria, que a secretaria encaminha para a coordenação. Tá bem? É um título e uma breve apresentação. Tá? Então, para a nossa jornada, a experiência analítica, escrever o impossível. Quando é o próximo cartelão? O próximo é dia 3 de outubro. Tchau, pessoal. Sim, aqui a Ângela está lembrando que a experiência aqui a construção do trabalho também se dá a partir, né, dos efeitos do cartelão também, que a gente vai recolhendo ao longo desse tempo. Tá bom? Obrigado, então, boa noite para todos. Boa noite. 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 Ninguém notou, né? Eu escrevi errado. No quadro?